Vamos falar agora dos cuidados com o corpo após o óbito, né? Os cuidados de enfermagem com o corpo após o óbito do paciente, ele vai acontecer após a constatação do médico, né, do óbito. E é importante sempre observar a prescrição médica para iniciar esses cuidados, né? O responsável pela prescrição dos cuidados com o óbito, né? O enfermeiro, ele faz a prescrição de enfermagem após prescrito pelo médico o óbito no prontuário do paciente. Tem a finalidade de remover dispositivos, acessos, limpar, tamponar, identificar o corpo, colocar o corpo em posição anatômica para o sepultamento. Os responsáveis pela execução é tanto o enfermeiro auxiliar como o técnico de enfermagem e acadêmicos de enfermagem sob a supervisão do professor responsável. A indicação, o corpo após a constatação do óbito pelo médico. As contraindicações e restrições. É necessário ver a necessidade do corpo ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, o Serviço de Verificação de Óbitos, SVO, ou necrópsia. Esses não necessitarão de tamponamentos, né? Esses pacientes que vão ser levados ao IML. Os materiais necessários para a limpeza e preparo do corpo, né? Equipamento de proteção individual, EPIs, máscara cirúrgica, óculos, protetor, avental e luvas de procedimento. O biombo, né, que é aquele protetor para preservar o paciente e também os demais clientes de estar vendo aquela cena, né, do preparo do corpo. Bandeja, sistema de aspiração montado, catéter de aspiração de 10 a 14 frentes, extensões de silicone, frasco redutor de pressão e de coletor intermediário e rede de vácuo se necessário, pinça longa Sharon, tesouro ou bisturi se necessário, algodão ou gaze não esterilizado, atadura, né, crepe, fita adesiva esparadrapo, compressa de banho se necessária, bacia com água morna se necessário, papel toalha se necessário, sabonete líquido se necessário, recipiente para o descarte dos materiais, lençol, hamper. Hamper é como se fosse um balde, né, com um sacozinho branco para você jogar os lençóis, tudo que foi retirado daquele paciente que está tendo o seu corpo preparado para o sepultamento. Prótese dentária, se houver, maca sem colchão, né? A gente vai relatar um pouco de como realizar esse procedimento. Desligar todos os equipamentos após a constatação escrita do óbito pelo médico responsável para liberar o corpo, para que seja executado esse procedimento. Higienizar as mãos para reduzir a transmissão de micro-organismos. Reunir os materiais necessários e encaminhá-los à unidade para economizar tempo. Colocar a bandeja com os materiais sobre a mesa de cabeceira para facilitar a execução do procedimento. Colocar o biombo, se necessário, para proteger da curiosidade e diminuir o mal-estar dos outros clientes da enfermaria. Posicionar a cama na horizontal com a cabeceira levemente elevada para facilitar a execução do procedimento e minimizar os refluxos gastroesofágico e sanguíneo. Forrar a escadinha com papel toalha e colocar a bacia com água sobre a mesma quando for necessário para facilitar essa execução do procedimento. Paramentar-se com EPI para promover proteção individual. Soltar os lençóis da cama e retirar o travesseiro para facilitar a execução do procedimento. Fechar os olhos do cliente, pressionando as pálpebras, caso não seja possível, fixá-las com tiras de fitas adesivas para evitar que os olhos fiquem abertos com o ocorrer do enrijecimento cadavérico e manter a aparência natural. Retirar os catéteres, as cânulas, os drenos com auxílio de tesouro ou bisturi. Fazer curativo oclusivo nos sítios de inserção de dispositivos que estiverem drenando secreções, utilizando gases e fita adesiva. Aspirar secreções do naso e orofaringe, se necessário, para evitar a saída de secreções. Colocar ou reposicionar a prótese dentária, se houver, para manter a aparência natural. Tamponar os orifícios naturais do corpo, as narinas, ouvidos e regiões orofaringe, vaginal e anal, com algodão seco por meio de uma pinça longa, de tal maneira que não venha aparecer o algodão para evitar a saída de flatos, né? Secreções e odor fétido. Remover os curativos e refazê-lo quando for necessário para proporcionar limpeza no corpo.
Fazer a higiene do corpo com compressão úmida, com gases, sabonete líquido, na presença de sangue, secreções e outras sujidades, para remover sujidades para melhorar a aparência. Remover os lençóis sujos e molhados, desprezando no rampe para manter o corpo limpo. Sustentar a mandíbula, né, com atadura, crepe ou com esparadrapo amarrando no alto da cabeça para manter a posição anatômica. Antes do enrijecimento, né, cadavérico, chamado de rigor mortis. Unir as mãos sobre a região epigástrica e fixá-la com atadura crepe ou esparadrapo para manter em posição adequada antes do enrijecimento cadavérico. Fixar a fita adesiva com os dados de identificação na testa do cliente em posição invertida. Não retirar a pulseira de identificação para identificar o corpo e facilitar a leitura dos dados de identificação. Colocar um lenço limpo sobre o corpo, utilizando para passar o corpo da cama para a maca e outra, né, para facilitar a passagem do corpo da cama para a maca. Dobrar o lençol sobre o corpo, fixando com fita adesiva para evitar a exposição do corpo. Retirar os EPIs para evitar a transmissão do micro-organismo. Higienizar as mãos para promover proteção individual e evitar a transmissão de micro-organismos. Encaminhar esse corpo ao local destino, serviço de patologia, de necrópsia, após a comunicação prévia para fazer a tramitação correta e evitar o trabalho desnecessário. Retornar com a maca ao setor e realizar sua limpeza e desinfecção terminal para poder garantir a devolução do mobiliário da unidade e mantê-la limpa para o próximo uso, né? Reunir e empacotar os pertences do cliente para entregar à família posteriormente para garantir a devolução correta dos pertences. Providenciar a limpeza e desinfecção terminal do leito, né? Para preparar o leito para receber um próximo cliente. Recolher os materiais e dar destino adequado, né, encaminhando os descartáveis ao expurgo para promover ambientes favoráveis e dar destino adequado aos materiais. Proceder com as anotações de enfermagem, que vai constar data e hora do óbito, o nome do médico que constatou o óbito, a descrição dos cuidados realizados, o horário da transferência ao serviço de patologia e necrópsia, a identificação da pessoa que recebeu os pertences, as intercorrências e outros achados importantes que sejam para promover a qualidade da documentação e atender à legislação, né? Essa intervenção da enfermagem, ela é muito importante. A enfermagem deve se ater a evitar comentários desnecessários e manter uma atitude de respeito durante o cuidado com o corpo, respeitar as crenças dos familiares ao preparar esse corpo, não realizar os procedimentos de higienização e tamponamento para o corpo que será encaminhado a IML ou SVO e que esteve hospitalizado por um período inferior a 24 horas. Nesses casos, devem ser feitos somente a identificação e os cuidados com o corpo passam a ser do local onde o corpo será encaminhado. Deve desprezar os materiais descartáveis utilizados nos cuidados com o corpo no expurgo em recipientes de descarte específicos para o tipo de resíduo. Permitir que a família veja o corpo antes de ser encaminhado, né, ao serviço de necrópsia quando for solicitado por algum familiar, né? Então você deve permitir que seja visto esse corpo.